Sunem era uma cidade que ficava na região conquistada pela tribo de Issacar, quando eles entraram na Terra Prometida, quando eles entraram em Canaã. Então, Sunem fica naquela região, e o profeta Eliseu, ele andava bastante por toda a região de Israel, ele era um profeta de Deus para orientar o povo, ele inclusive tinha contato com os reis, tinha entrada e saída, e às vezes até conflito com os reis de Israel, assim como Elias. Então, Eliseu era bem conhecido, Eliseu ele se relacionava bastante com o rei, e ele tinha, inclusive, da parte do rei aqui de sua época, respeito, em virtude de ser o homem de Deus, o servo de Deus para aquela época. Então, lendo aí a partir do verso 8, vamos ler apenas 8 a 10, depois comentar alguns outros versos, que nós temos é o seguinte: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Bem, esses 3 versos são os versos que eu quero destacar de toda a passagem, e depois, mais à frente, vamos destacar alguns outros versos. Aqui, aparentemente, uma situação bem comum, mas temos lições para tirar desta passagem. O Deus que me vê, parte 2, e vamos também aplicar um pouco do nosso assunto fidelidade e gratidão. Notamos aqui no verso 8, Eliseu foi a Sunem, e lá existia uma mulher rica. Então, uma mulher rica, primeira observação. Esta mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Olha, nós já começamos a ver algumas coisas, algumas características, virtudes nesta mulher rica, que não são muito comuns em pessoas privilegiadas financeiramente. Muitas pessoas financeiramente privilegiadas, eu não estou dizendo todas as pessoas, mas muitas pessoas, elas têm dificuldade em enxergar outras pessoas. Então, nós já temos uma boa lição para tirar aqui. Era uma mulher rica, mas era uma mulher abençoadora. Você, rico ou não, você é uma pessoa abençoadora? Você é uma pessoa que abençoa outras pessoas com o que você tem, pouco ou muito. Você vê as outras pessoas e coloca aquilo que Deus te deu, aquilo que foi proporcionado por Deus a você para que você tivesse. Você coloca à disposição das pessoas para que elas sejam abençoadas. Você compartilha. Esta mulher rica, o texto frisa, uma mulher rica, uma mulher de posses. Isso não era muito comum.
Essa mulher de posse era uma pessoa abençoadora, uma mulher liberal em termos de gastar, em termos de compartilhar o que tinha com outras pessoas. Ela não era no termo popular, aí uma pessoa pão dura, uma pessoa que tesourava apenas para si. Então nós lemos aí no verso 8. Eliseu, certo dia, foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu. Então percebam, algo que veio do seu coração. Ela insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Muito relevante isto. Isto mostra que essa mulher de Sunem, ela era hospitaleira também. Ela o convidou para tomar uma refeição em sua casa. Ela não conhecia tanto assim Eliseu, nós vamos perceber isso mais à frente. Quando ela, conversando com seu marido, resolve tomar algumas medidas favoráveis a ele. Mas não sabemos como eles travaram uma conversa e ela insistiu para que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Ora, nós percebemos que ela era uma mulher rica, bem-sucedida, era uma mulher abençoadora, uma mulher liberal em termos de gastar. Ela não era extravagante, mas era alguém que convivia bem com o que tinha, sabia aproveitar o que tinha, inclusive compartilhar. Era uma mulher hospitaleira. Ora, percebemos que era uma mulher de temperamento agradável. Por que nós percebemos que ela era também uma mulher de temperamento agradável? E, de repente, por extensão, também seu marido. Porque o profeta se sentiu bem em sua casa. Como nós sabemos disso? Que o profeta de Deus, o homem de Deus, se sentiu bem em sua casa. Nós lemos aqui. Ela insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, está no mesmo verso 8. Sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Então percebam, ela era uma mulher assim tão aberta nessa questão que ele passava sempre ali para tomar uma refeição. Percebam como o homem de Deus se sentiu à vontade, se sentiu bem na casa desta mulher rica. Então, se nós formos colocar assim a nossa imaginação para funcionar, nós podemos imaginá-los ali à mesa, com uma conversa gostosa, uma conversa agradável, risada, e de repente o profeta falando das ações de Deus na sua vida e também abençoando nesse sentido, também tendo o que ensinar àquela mulher e ao seu marido. O profeta sempre parava ali para uma refeição e esses momentos, portanto, se repetiam. O que mais nós temos aqui para ressaltar nesses nossos breves momentos? Porque hoje nós tivemos dois assuntos, a Páscoa e este momento aqui. Verso 9. Em vista disso, dele sempre passar por ali e quando passava parar para uma refeição, percebam, ela ficou feliz, ela gostou muito e teve uma ideia. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Olha, o profeta, ele tinha algo diferente das outras pessoas. Ela identificou que ele era um santo homem de Deus. Ora, ser um homem de Deus já é importantíssimo, mas ela ainda acrescentou um santo homem de Deus. E verificando aqui comentários bíblicos, eu encontrei aqui que em nenhum outro lugar da Bíblia se refere aqui, faz essa referência de um outro profeta de Deus chamado de santo homem de Deus.
Isso, é claro, não significa que outros homens de Deus não tenham sido homens, santos homens de Deus, mas é interessante este tratamento desta mulher sunamita ao profeta Eliseu. Suas atitudes, suas palavras, seu testemunho, seu modo de vida, sua fidelidade ao Senhor, mostraram àquela mulher, fizeram com que ela identificasse em Eliseu um santo homem de Deus. Quando as pessoas olham para você, elas identificam em você um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem de Deus. Outra lição que nós tiramos aqui. A fidelidade do profeta Eliseu fez com que ela o enxergasse desta forma. Mas percebam, ela estava ligada também nos acontecimentos. E vendo que ele era um santo homem de Deus, o que ela fez? Ela quis mais ainda um relacionamento com este santo homem de Deus, relacionamento abençoador, relacionamento de crescimento espiritual. E ela que tinha recursos, ela que era uma mulher rica, não pensou duas vezes em abençoá-lo, em, desta forma, contribuir para a obra de Deus ali, em relação a toda a região, porque o profeta Eliseu era homem de Deus. Então ela termina por contribuir também para a obra de Deus. Então o verso 9 nós lemos: em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. O que ela resolve fazer então? Está no verso 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Esta mulher extrapola. Esta mulher gosta de servir ao Senhor. Ela nos dá este exemplo. Agora, exemplo não apenas de liberalidade em relação àquilo que o próprio Deus lhe deu, mas exemplo no sentido de usar os seus recursos para abençoar a obra de Deus. Ela via as pessoas e ela via a obra de Deus. Isto também é fidelidade. Como nós tratamos Deus? Como nós tratamos a obra de Deus? Como nós tratamos os servos de Deus? Como nós tratamos os homens, mulheres, jovens, os servos de Deus? Como nós colocamos os nossos bens? Nós dedicamos aquilo que temos a Deus, seja muito ou seja pouco. A mulher percebeu que ele era um homem de Deus especial. Depois desses contatos, investiu por liberalidade no homem de Deus, portanto, na obra de Deus. Construiu e mobiliou um quarto para ele. Agora, ele não simplesmente passava ali de vez em quando, ele passava sempre. Ele não simplesmente fazia refeições ali, mas ele também tinha abrigo. E para não esquecermos o nosso assunto, Deus viu. Deus viu a atitude daquela mulher. E Deus atuou, inclusive, em sensibilidade na vida do seu profeta, o homem de Deus. E que nós podemos agora, por extensão, continuar falando sobre isto, sobre este assunto. Se nós continuássemos a ler o texto, mas nós vamos frisar apenas alguns versos, nós vamos ver aí no verso 11, que o profeta Eliseu, agora tendo inclusive um lugar ali de abrigo, um lugar para pensar, um lugar para orar, um lugar para meditar na palavra de Deus. Num desses dias, o verso 11 diz que um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Interessante, né? Verso 11. Seu quarto, agora ele tinha um quarto. Abençoado por aquela mulher rica,
Um dia, quando chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele começou a pensar nisto, nestas coisas. Olha, aqui a fidelidade daquela mulher, a fidelidade do próprio profeta, tendo de Deus, a fidelidade de Deus, porque Deus está por trás dos seus servos, Deus está por trás dos recursos aplicados à sua obra. Em meio a toda esta fidelidade, agora nós podemos ressaltar um pouco a gratidão. O profeta Eliseu, ele percebe tudo aquilo que aquela mulher tinha feito, sem ele ter pedido nada. Então nós lemos lá no verso 12, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita, ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que nós podemos fazer por você? Percebam, irmãos, o Deus que me vê, o Deus que te vê, o Deus que vê nossas ações, o Deus que vê nosso empenho na sua obra, ele recompensa o seu trabalho, ainda que você sequer esteja pensando nisto, o Deus que nos vê age em nosso favor. Então o profeta, movido por Deus, movido por gratidão em virtude de tudo que aquela mulher tinha feito por ele, e é Deus, claro, que nas nossas vidas faz isso, nós inclusive sermos gratos pelo tudo que ele nos faz, e nesse momento de Páscoa nós agradecemos a providência de Deus em nosso favor, a salvação que nós temos em Cristo, seu sacrifício por nós, nós agradecemos, nós adoramos a Deus e nos prostramos a ele nesse sentido agora em gratidão pelo que ele fez, pelo que ele faz por nós. Então Eliseu pergunta à mulher através aí de Geazi, o que você precisa? O que nós podemos fazer por você? Ele ainda pergunta aqui, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Percebam a influência, inclusive, que Eliseu tinha no comando geral do povo de Israel, no governo de Israel. Ele era um homem influente e ele se oferece, inclusive, para ajudá-la em algo que ela precisasse, que de repente poderia ser bom para suas propriedades. E qual é a resposta dela? Na resposta dela, nós percebemos que ela não fez nada disso esperando recompensa. Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. O que ela quis dizer? Estou bem, sou abençoada, não preciso de nada, estou feliz, tenho o Senhor Deus, tenho a minha família, tenho aquilo que Deus proporcionou a mim, eu não preciso de nada. No fim das contas, Deus lhe era suficiente. Eliseu ainda assim, e claro, Deus está tocando na sua vida, ele ainda pensou, deve haver algo que eu possa fazer por ela. E Geazi provavelmente era ali um relações públicas muito conversador, porque mais à frente, capítulos à frente, nós vamos vê-lo conversando com o rei, Geazi, conversando com o rei e falando sobre esta mulher sunamita, isto capítulos à frente. Então, provavelmente, ele bem conversador em relações públicas, Eliseu, mais tarde, verso 14, perguntou a Geazi, o que você pode fazer por ela? Pede a opinião de Geazi, perceba, o homem de Deus pede a opinião do seu auxiliar, do seu ajudante. Olha como nós aprendemos. Quanta coisa para ser aprendida. Nosso tempo vai embora e não dá para nós ressaltarmos tudo. Já estou percebendo aqui que preciso correr um pouquinho mais para nós terminarmos este assunto hoje. Ele respondeu, Geazi respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Irmãos, agora é Deus mesmo que entra de uma forma mais direta na questão. Porque o profeta que tem intimidade com Deus,
o profeta que conhece a vontade de Deus, o profeta que permanece nas mãos de Deus, ele sabe com segurança o que ele pode prometer àquela mulher. É claro, sendo homem de Deus, em consonância com a sua vontade, ele então manda que a mulher seja chamada, isso está no verso 15, Geazi a chamou, ela veio até a porta e Eliseu disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela falou, não promete isso para mim, não, homem de Deus. Né? Ela fala, não, meu Senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas Deus confirmou a palavra do profeta e dali a um ano ela teve um filho. E como era importante as mulheres terem filhos naquela época, e como era o desejo de toda mulher ter filhos, e aquelas que eram estéreis, inclusive, elas não levantavam a cabeça envergonhadas, porque as outras, né, que tinham filhos, muitas vezes tripudiavam em relação a esta situação. Era uma honra, era considerado bênção de Deus elas terem filhos. E Deus deu, em termos, vamos falar assim, humanos, biológicos, físicos, materiais, a maior bênção que aquela mulher poderia ter, um filho. E ela o teve. Mais à frente, ela enfrentou problemas, e agora vamos caminhar já para o encerramento, porque o tempo está indo embora. Não estou lendo aqui as reclamações daqueles que estão comentando, estão brincando em termos de reclamações, mas vamos caminhar para o finalzinho aqui. Este texto, ele fala muito ao meu coração, espero que fale ao seu coração também. Ele traz muitas lições para a minha vida e creio que traz também para a sua vida. Bem, nós concluímos aqui que Deus cuida de seus missionários, de seus pastores, de seus evangelistas, através da liberalidade e hospitalidade de seus servos. O profeta tinha alimento, tinha abrigo, a mulher não fez para receber em troca, diz que estava bem no meio da sua própria gente, mas ela tinha um desejo secreto e Deus sabia. E como Deus sabia, porque Deus é aquele que vê, inclusive, o íntimo do nosso coração, e o Salmo 139 é um bom exemplo disto, mas leia depois como lição de casa. O Deus que me vê, o Deus que te vê, viu aquela mulher rica, viu como ela era abençoadora, viu seu coração bondoso, viu que ela era temente a Ele, ao Senhor, viu o desejo que estava no seu coração e a contemplou com esta recompensa, esse desejo do seu coração. Mais à frente ela tem dificuldades, e quando ela tem dificuldade, a dificuldade foi grande, mas percebam, o Deus que nos vê é o Deus do impossível. O seu filho, quando depois que cresceu, teve uma dor de cabeça muito forte, morreu, ela foi atrás do profeta, o profeta veio e Deus usou o profeta Eliseu para ressuscitar aquele menino. Ele foi ressuscitado, ele foi trazido de volta à vida. Ora, Páscoa, falar de ressurreição, tem tudo a ver. O filho desta mulher rica foi mas há outros, muitos outros, inclusive aqui no Antigo Testamento, antes de Jesus. Uma das amostras do poder de Deus em trazer a vida. Ele foi trazido de volta à vida pelo profeta Eliseu. Poder de Deus na vida do profeta Eliseu. Então, que experiência essa mulher teve? Ela experimentou. Teve uma grande tristeza, foi atrás do homem de Deus, o trouxe e Deus, mais uma vez, honrou a fé e a fidelidade daquela mulher. Trouxe seu filho de volta à vida. Bem, mais tarde, uma outra ocorrência. A terra enfrentou uma grande fome e o profeta, que agora era bem amigo dessa mulher, ele a alertou. Então,
Além de Deus tê-la recompensado com o filho, com a ressurreição do filho, algo que seria, aos olhos humanos, impossível, mais tarde Deus também a protege da fome. Então, Eliseu, isso já está no capítulo 8 desse segundo livro dos Reis, capítulo 8, versos 1 e 2, Eliseu tinha prevenido a mãe do menino, que ele havia ressuscitado. Então, está lá no capítulo 8. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. Deus protege você, inclusive nesse sentido. Fome, crise, Deus orienta. Quando Deus está em primeiro lugar, quando não são os bens, quando não é a riqueza, quando o nosso tesouro é Deus e não essas coisas, Deus protege até mesmo essas coisas. Nós aprendemos isso também na vida dessa mulher rica. E o profeta Eliseu a avisou e ela foi para a terra dos filisteus. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Depois desses 7 anos, ela volta, e é aí que está aquele comentário que eu fiz do conversador Geazi, que estava batendo um papo com o rei, e nessa conversa dele com o rei, ele estava falando justamente sobre esta amizade que o profeta Eliseu, e ele também, a amizade que eles tinham com esta mulher sunamita. E ele estava se referindo a tudo que Deus tinha feito na vida dela. E quando ele está falando sobre ela, a mulher vem falar com o rei para pedir sua propriedade de volta, para interceder a fim de que o rei, usando de sua autoridade, fizesse com que devolvessem sua propriedade. Então está lá no verso 3 desse capítulo 8. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Então ele contou, exatamente neste momento, ela chegou. Então Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e esse é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Como Deus premia a nossa fidelidade. Como Deus premia aqueles que sequer estão esperando por recompensa. Como Deus, o Deus que me vê, o Deus que te vê, premia aqueles que o servem, que sequer estão pensando nisto, quer tenham eles posses, quer não. Como Deus premia a nossa fidelidade. A mulher sunamita é um exemplo. Então vamos partir para o final, conclusões finais aqui, para nós encerrarmos este momento. Nós percebemos aqui que Deus ordenou todas as circunstâncias, inclusive aquele momento de diálogo entre Geazi e o rei, para que ela chegasse no exato momento em que eles estavam conversando. Deus está no controle. Não nos cansemos de lembrar. Deus está no controle de todas as coisas. Mas você e eu estamos desempenhando o nosso papel de fidelidade, papel de gratidão a Deus pelas coisas que Ele tem feito por nós, papel de ver e procurar atender a necessidade daqueles que estão à nossa volta e que precisam da nossa ajuda. O nosso papel em termos de testemunhar às pessoas que precisam conhecer a Jesus como seu Salvador pessoal, precisam entregar suas vidas a Ele para estarem na eternidade com Ele. O Deus que me vê, o Deus que te vê, sabe se você e eu estamos comunicando esta boa notícia de salvação às pessoas, ou se nós nos fechamos em torno de nós mesmos, em torno daquilo que nós temos, e se nós fazemos daquilo que nós temos, ou de repente de pessoas,
o nosso Deus. Deus sabe, porque Deus vê. E o Deus que é fiel, Ele, quando olha para as nossas vidas, e aquilo que Ele prometeu, mas que está atrelado à condição de sermos fiéis, de repente nós não vamos alcançar deste Deus aquelas promessas prometidas, porque muitas delas, lembrem-se, são condicionais. Mas Ele trabalha no nosso coração de tal forma que nós sequer vamos pensar nisto. Assim é o Deus que me vê, assim é o Deus que te vê. Vamos fechar com as lições então? Primeiro, Deus não te faz próspero, se você for uma pessoa próspera no sentido financeiro da palavra, para você juntar para si, para você entesourar. Nós aprendemos isso com a mulher sunamita. Olha que há pessoas que sequer têm bastante dinheiro e ainda assim são pessoas que não gostam de compartilhar. Tem no seu coração o tesouro apenas material. Deus não te faz próspero para você juntar para si. 2, a traça e a ferrugem consomem bens materiais quando menos se espera. Não foi isso que Jesus falou lá em Mateus 6, versos 19 e 20? Foi isso que Jesus falou: onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Na verdade é o inverso, né? Onde está o seu tesouro, então, é a pergunta aqui, porque Deus sabe, Deus vê, inclusive, isso na sua vida, onde está o seu tesouro. Número 1, Deus não te faz próspero para você juntar para si. 2, a traça e a ferrugem consomem bens materiais, quando menos se espera. Olha aí o coronavírus destruindo as posses de tantos, fazendo empresas ruírem, amargarem prejuízos, fazerem ações caírem seu valor e pessoas perderem milhões. Olha, da noite para o dia, isto pode acontecer. É um exemplo nos nossos dias. Tesouro no céu não é destruído por traças e ferrugens, nem roubado por ladrões. Mateus 6, versos 19 e 20. E número 3, Deus vê e recompensa. Mateus 10, versos 40 a 42. Nós lemos assim e agora vamos partindo mesmo para o encerramento. Hoje já fui um pouco mais distante, né? Perdemos um pouco de tempo no início, em virtude da minha dificuldade aqui na administração desse recurso. Mateus 10, versos 40 a 42, nós lemos: quem recebe vocês, pense na mulher rica, pense na sua vida de dedicação a Deus, pense no que Jesus está falando aos seus discípulos e, portanto, agora a você e a mim. Mateus 10, de 40 a 42. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Lembre-se da mulher rica recebendo o profeta Eliseu. Estão pensando que o Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo? Está tudo ligado, é palavra de Deus. Verso 41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Foi Jesus que disse. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Como nós estamos vivendo nossa vida cristã. Verso 42. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Copo de água não perderá a sua recompensa. Fidelidade
e gratidão. Nossa fidelidade diante do Pai, a gratidão do Pai em relação a nós. A fidelidade de Deus cumprindo tudo em relação ao que Ele nos prometeu. E a nossa gratidão em relação a tudo que Ele tem feito por nós. Esta é a mensagem que nós temos para hoje. Agradecimento por tudo que Jesus fez, agradecimento pela Páscoa, agradecimento pelos 5 anos de vida de nossa igreja, agradecimento pelo ministério que Deus deu a cada um de nós, agradecimento porque Ele nos dá condições de exercer o ministério que Ele nos deu, agradecimento pela sua palavra, para que nós sejamos pessoas presas à sua vontade e não à nossa própria, que sejamos pessoas liberais em termos da vontade de Deus na nossa vida, que sejamos pessoas cujo tesouro seja o nosso Deus, que o nosso tesouro esteja no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, os ladrões não minam nem roubam. Amém?